Bom, destruir mesmo no sentido de alterar dados ou tirar máquinas do ar por problemas técnicos, evidentemente é mais difícil e as pessoas tendem a se proteger colocando filtros e correções adequadas. Mas tirar do ar por indisponibilidade, isso é bastante possível e nós temos realmente medo de que possa acontecer, independente agora se é para o bem ou para o mal, porque de fato a rede permite isso. Quer dizer, na verdade o que acontece é que, digamos, grupos que queiram tirar do ar determinado serviço, eles podem arregimentar máquinas na rede que são vulneráveis e orquestrar, digamos, ataques, chamados ataques de negação de serviço, num determinado horário, de forma que a máquina é derrubada por excesso de perguntas, por excesso de acessos a ela. Seria como, por exemplo, se todos nós resolvêssemos ligar para um determinado serviço de atendimento telefônico naquela mesma hora e com isso não haveria capacidade telefônica para responder a isso. Então, isso é um risco. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o registro brasileiro, nós provisionamos 100 vezes o que a gente usa em regime. Quer dizer, se você usa em regime 1, você tem que colocar 100 disponível, porque quando houver um ataque desse tipo, é fácil 1 virar 20, 30, 50, eventualmente até 100. Então, hoje, a relação é mais ou menos 1 para 100. Se você quer ter um serviço que não cai, você tem que ter 100 vezes mais recursos do que é usado em regime, porque senão você não vai aguentar um ataque de denial of service, como acontece hoje. Javier Bustamante, nosso homem da Complutense de Madrid. Muito obrigado, sou o professor Javier Bustamante, de Filosofia Política da Universidade de Madrid, e eu gostaria de perguntar para você o seguinte: qual é a sua opinião acerca de um caso que tem muito a ver com o que comentamos, essa interação de política e tecnologia. No 11 de março do ano 2004, houve em Madrid um ataque terrorista que acabou com quase 200 mortos e 3 dias depois tínhamos umas eleições gerais que decidiam a composição do parlamento. Aí o Partido Popular Espanhol, que era o governo nesse momento, deu a versão de que foi um ataque do ETA, do grupo terrorista vasco ETA, porque sabiam que, dando essa interpretação, o povo espanhol ficaria mais grudado no líder do momento e não mudaria o signo das eleições. Mas aí, de repente, pessoas que sabiam que a interpretação oficial não era uma interpretação autêntica começaram a passar mensagens de telefone celular de um para outro e através da internet falando: o governo está mentindo, passa a mensagem. De repente, o governo acho que menos valorizou o poder da tecnologia e o que era na Espanha, na sociedade espanhola, um gadget, um brinquedo eletrônico como um telefone celular ou uso habitual da internet, virou uma arma política de primeira ordem que mudou o signo das eleições e o governo perdeu essas eleições. Eu gostaria de perguntar para você se acha que simplesmente uma anedota ou se a internet está mudando a percepção da democracia em direção a uma democracia participativa que realmente pode ter um impacto forte na política atual. Eu acho que esse é um assunto extremamente delicado aí, porque de fato a internet amplifica tremendamente o poder de disseminar verdades e também de disseminar mentiras. Então, e o perigo disso mais ainda é que tudo que é alguma vez escrito na rede acaba armazenado em algum lugar. Então tem archives que guardam o que apareceu numa certa época. Então, na verdade, é praticamente impossível remover qualquer coisa da rede, uma vez que ela esteja lá, vai perdurar eternamente. Enquanto a rede existir, em algum lugar vai estar guardada aquela informação, seja ela certa, seja ela errada. Então, eu acho que o lado positivo disso é a capacidade de mobilização, quer dizer, a capacidade de comunicação e o poder que os indivíduos têm de espalhar o que eles acham que é a versão correta do fato. E certamente, em alguns casos, de fato é. A parte ruim disso é que quem quiser fazer tumulto ou denegrir ou falar mentira também tem o mesmo poder. Então, esse é um fato com o qual teremos que conviver. E acho que isso, na verdade, reflete a natureza humana. Não vai ter como a rede ser diferente da natureza humana. A gente dá poder, a rede dá poder às boas e más intenções igualmente. Então, o que se espera é que a seleção seja feita pelos internautas. Quer dizer, que com o tempo a gente consiga, de alguma forma, privilegiar o correto e não privilegiar o inadequado, tendendo a uma decantação da parte ruim. Claro que numa fase inicial, com a rede sendo jovem, o pessoal sendo entusiasta e mais ingênuo, a chance de prosperar uma mentira é maior do que numa fase mais madura. À medida que a rede amadurece, os gatinhos bonsai já não são mais considerados uma verdade e as pessoas vão
tendendo a filtrar melhor o que é mentira e o que é verdade na rede. Da mesma forma que os prêmios milionários da Nigéria, ninguém mais acho que acredita. Mas certamente alguém acreditou. Deve ter alguém que acredita. É incrível como isso persiste tantos anos depois. Parece um insulto à inteligência mínima de alguém, mas existe ainda aí, tá certo? O senhor já disse que o ICANN não tem poder de veto. Gostaria então que o senhor dissesse da importância de termos um brasileiro no ICANN e da discussão que tange a relação do governo americano com o ICANN, porque há quem defenda que as atividades do ICANN sejam passadas por uma organização como a ONU, por exemplo, que tem uma representatividade mais ampla. Bom, o primeiro ponto seria ver exatamente quais são as atividades da ICANN. A ICANN surgiu como sucessora do que fazia a IANA. Então, na verdade, a ICANN tem duas ou três coisas muito simples para fazer do ponto de vista de governança. E quando se fala de governança na internet, é uma simplificação tentar ver a ICANN como centro de governança. Na verdade, existem muitas camadas sobre ela. Então, por exemplo, ela não cuida de spam, ela não cuida de vírus, não cuida de segurança, não cuida de política em países. Na verdade, nós gostaríamos que ela não se movesse em nada dos países, e é isso que ela faz. Imagina se a ICANN vai dizer ao Brasil o que o Brasil deve fazer ou não fazer em redes. Ela não faz nada disso. A função da ICANN basicamente é controlar a distribuição de endereços no atacado, quer dizer, endereços IPv4 e IPv6 que ela repassa para as organizações regionais distribuírem localmente, e controlar o conteúdo da raiz. O conteúdo da raiz onde estão os domínios de nível mais alto. Por exemplo, o BR está na raiz. Então nós gostaríamos que a raiz fosse estável, bem mantida, e aí existem N pressões, por exemplo, para que se criem novos domínios na raiz, ou que não se criem novos domínios na raiz. E esse é o debate que envolve mais, tensão e mais emoção no ICANN, né? Cada um tem suas posições aí. Na transição do esquema acadêmico, postel inicial, para um esquema em que, digamos, as empresas americanas tivessem alguma garantia de que a raiz seria estável, e esse é um problema interno norte-americano, né? Nessa fase de transição surge em cena o Departamento de Comércio americano, sendo o mentor da transição. Então, o Departamento de Comércio americano fez o Green Paper, aí, depois o White Paper, em que dizia o seguinte: queremos que alguém se candidate a tomar conta da raiz, e nós passaremos isso para ele, a partir do que era inicialmente o que o Postel fazia, a IANA fazia, mas nós queremos que nessa transição a gente certifique que a coisa vai bem. Então foi feito um memorando de entendimentos, que desgraçadamente está sendo renovado sucessivamente, agora virou uma coisa mais simples, chamado JPA, Joint Project Agreement, que teoricamente termina em meados do ano que vem. E esse é um agreement entre, então, o Departamento de Comércio, que está fazendo a supervisão da transição, e o órgão que vai passar a cuidar da raiz, teoricamente, que é a ICANN. Então, o nível de governança disso aqui não é global ou genérico, como imagina-se, mas é basicamente nessa esfera. Mesmo assim, existem riscos. Por exemplo, você pode dizer, não, veja, digamos que precisamos fazer uma alteração na entrada de um determinado país na raiz, e esse país é um país que o governo americano não tem boas relações. Nunca aconteceu nenhum tipo de problema nisso até agora, mas enquanto existir algum tipo de acordo, sempre há algum risco. Vou dar um exemplo. Saiu no noticiário aí na semana passada que um determinado conjunto de sites que tratam de turismo em Cuba, que terminavam em .com e estavam hospedados na Espanha, foram removidos por interferência, não do Departamento de Comércio, mas pelo outro ministério lá de transações aí internacionais americano, não sei o nome agora exato, me foge, mas por uma lei americana em que eles não podem ter negociação com coisas em Cuba, e como o COM é tocado por uma empresa americana chamada VeriSign, então, independente do ICANN, fora da estrutura do Departamento de Comércio ICANN, mas essa é uma estrutura separada do Departamento de Negociações Internacionais. Quer dizer, eles obrigaram o provider de domínio.com a tirar do ar aqueles domínios porque faziam parte de algo que é prescrito pela lei americana atual.